Fala pessoal, semana passada nós vimos aí a associação de resistores que existem dois tipos, série e paralelo. Aí aqui você tem um resumo das coisas que você precisa saber do que acontece com a diferença de potencial, com a resistência e com a corrente. Tá? Então no circuito série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente, então a gente fala que a corrente não se divide. Já no paralelo, o principal diferencial é que a corrente elétrica se divide. Cada resistor pega um pouco da corrente elétrica. Nisso a gente usa como sendo um resuminho para poder explicar rapidamente que a corrente elétrica divide no paralelo. Tá? As diferenças de potenciais têm um funcionamento ao contrário. No série, a diferença de potencial se divide, cada resistor pega um pouco de tensão da sua bateria, enquanto que na associação paralela você tem que cada resistor tem a mesma diferença de potencial que a sua fonte. Tá? Em circuitos mais complexos, a gente tenta simplificar ele, deixando com apenas um resistor e uma corrente elétrica. E aí utilizamos a lei de Ohm para poder calcular alguma coisa que esteja faltando, que seja incompleto. Tá? Para fazer a simplificação, nós usamos duas regrinhas diferentes com os valores das resistências. Na série, pegamos os resistores, os valores deles, e somamos todos e chamamos o valor da soma como sendo resistor equivalente. Já no paralelo, o inverso da soma do resistor equivalente vai ser o inverso da resistência equivalente. Tá? Então vai ser em forma de frações. E isso foi o que a gente viu semana passada. Aí eu falei que depois de um certo treino em circuitos puros série e puros paralelos, teríamos que avançar um pouquinho e misturar os dois no mesmo circuito, que seria de associação mista, uma junção de série e paralelo no mesmo circuito. Tá? Então essas 7 coisas que aparecem aqui, 3 coisas para o série, 3 coisas para o paralelo, juntamente com a primeira lei de Ohm, é o que a gente vai ficar usando, intercalando um com o outro. Tá? Então aqui eu coloquei para a gente um circuito elétrico com 4 resistores. Tá? E aqui aparece uma mistura entre resistores do tipo associação do tipo série e associação do tipo paralelo, ligado a uma diferença de potencial aí. Tá? Nesse circuito aqui, o que eu quero fazer é a análise dele. Então eu quero saber quantos amperes tem em cada resistor, ou seja, qual que é a corrente elétrica que passa em cada resistor, e quero saber qual que é a diferença de potencial que cada resistor está submetido. Tá? Como é que a gente tem que fazer esse exercício? Esse daqui é um dos tipos mais complexos. Tá? Você tem que simplificar o circuito, vendo quem está em série, quem está em paralelo, e fazer o equivalente parcial. E no circuito mais simples, utilizar a lei de Ohm, e depois, utilizando as informações de quem divide e quem não divide no circuito, tentar voltar na composição do circuito original. Então aqui eu vou fazer passo a passo essas resoluções. Tá? Então aqui a gente está vendo que a fonte você tem 21 volts, polo positivo aqui em cima, polo negativo aqui embaixo. Então a corrente elétrica sai pelo polo positivo, passa pelo resistor de 4 ohms e chega aqui nessa ramificação. Um pouco vai para o resistor de 6 e um outro tanto para o resistor de 3. Então esses dois estão em paralelo. E o que passar pelas duas correntes novamente vão se juntar aqui nesse ponto de baixo e vão passar pelo resistor de 1 ampere ou de 1 ohm e voltar pelo polo negativo da sua bateria. Tá? Então a gente vai começar calculando o resistor equivalente entre o resistor de 6 e o resistor de 3, usando aí aquela equaçãozinha do circuito de resistor equivalente no paralelo, que é a soma dos inversos. Então vai ficar o inverso da resistência equivalente é 1 sobre 6, 1 sobre 3. 6 e 3 são as duas resistências que estão em paralelo. Faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aqui só um cuidado, eu fiz uma passagenzinha a menos, mas vai ficar assim, 1 sobre REC igual 3 sobre 6. Simplificando, vai ficar 1 sobre REC igual a 1 sobre 2. Só que aí inverte as duas frações, você chega que o resistor equivalente é 2 ohms. Então o que isso significa? Esses dois resistores aqui, o de 6 e o de 3, vão ser substituídos por um resistor de 2 ohms. Tá? Então o seu circuito vai perder um resistor.
é conveniente, é legal que vocês façam o novo desenho. Tá? Então vai ficar desse jeito. O resistor de 4 ohms e o resistor de 1 ohm continua na mesma posição, da mesma maneira. Só que os dois resistores que estavam ligados aí em paralelo foram trocados por apenas um, que vai fazer o mesmo papel. Tá? Nessa etapa agora, os 3 resistores estão em série e eu vou calcular o equivalente entre eles. No série, só somar as 3 resistências. Então o 4, o 2 e o 1 somando está me dando aí 7 ohms. Tá? Então esses 3 resistores que estavam em série vão ser substituídos por um resistor de 7 ohms. Vai ficar desse jeito. Tá? Então você tem aqui a fonte de tensão continua sendo 21 volts, sua resistência agora é 7 e não tem mais nenhuma outra resistência. Esse é o circuito equivalente daquele circuito original. Quando a gente chega nesse circuito equivalente, a gente usa a primeira lei de Ohm para calcular o que está faltando, que no caso será a minha corrente elétrica. Então tem o U valendo 21 e tem o R valendo 7. Fazendo a conta aí, eu tenho I é igual a U sobre R, então o I vai ser 21 dividido pelo 7, o meu I dá 3 amperes. Tá? Essa parte que a gente chegou aqui, a maioria dos alunos consegue enxergar. Tá? O grande problema é como que esse 3 amperes que está aqui, ele se enquadra lá naquele primeiro circuito que é onde a gente começou. Então a gente tem que voltar até lá em cima, vendo agora as propriedades de série e paralelo sobre corrente e tensão. Tá? Então lembra, o circuito série, que é o circuito anterior a esse que a gente fez a conta, é um circuito onde a corrente elétrica não divide. Então esses 3 amperes que a gente calculou passam por todos os resistores. Então você tem, no resistor de 4 ohms temos 3 amperes, no resistor de 2 ohms também temos 3 amperes, no resistor de 1 ohm também temos 3 amperes. Então lembrando, os 3 resistores estavam em série e por isso a corrente que passa por eles não divide, que é a corrente que a gente calculou que sai da bateria. Como temos agora em cada resistor o valor da resistência e também o valor da corrente que passa por ele, a gente vai calcular as 3 diferenças de potencial. Tá? Vai calcular o U que existe em cada resistor. Então fazendo aí, U igual a R vezes I para cada um dos resistores, a gente tem 4 vezes 3, que são 12 volts. Temos 2 vezes 3, que são 6 volts. E temos 1 vezes 3, que são os 3 volts. Então a gente tem em cada um desses resistores, nós temos agora também uma diferença de potencial, que é esse 21 da bateria sendo dividido um pouco para cada um deles. Tá? A gente passa esses valores de 12, 6 e 3 para o circuito original e vê o que acontece. Então lembrando, o que a gente já tem do circuito aqui intermediário aqui no meio é que o resistor de 4 ohms tem 3 amperes, o resistor de 3 amperes, o resistor de 1 ohm tem 3 amperes. São esses dois que já estavam aqui em cima. Então a gente pode transportar essa informação para eles juntamente com as duas diferenças de potência que a gente calculou. Os 12 volts para o resistor de 4, está aqui em cima em azul, e os 3 volts para o resistor de 1 ohm, que estava aqui embaixo, e que é esse aqui de baixo do primeiro circuito. Tá? Só que aí, do circuito do meio para o circuito de cima, nós temos 2 resistores aí que vieram de um circuito paralelo. Então você não pode esquecer, no circuito paralelo, o valor da tensão não divide. Então os 6 volts que a gente calculou, vindo do resistor de 2 ohms, significa que eu tenho a mesma diferença de potencial no circuito que deu origem a esse resistor de 2 ohms. Então eu tenho 6 volts para o resistor de 6 ohms e 6 volts para o resistor de 3 ohms. Então aqui está usando a informação que no circuito em paralelo o valor da diferença de potencial não se divide. Então todos os componentes que estejam nessa associação vão ter a mesma diferença de potencial. E eu descubro essa diferença de potencial a partir de um resistor equivalente que estava num circuito aí intermediário. Tá? Estou voltando camadas por camadas. Tendo agora, nessa associação em paralelo, para cada resistor, o valor de sua resistência e o valor de sua tensão,
a gente usa lei de Ohm novamente e calcula quanto que vale cada corrente. Então agora, ó, os valores independentes de cada resistor. U valendo 6, R valendo 6. Me dá uma corrente de 1 ampere. O U valendo 6, o R valendo 3. Minha corrente elétrica, 2 amperes. Se você olhar legalzinho, ó, ficou assim meu circuito. 1 ampere e 2 amperes. Esse 1 com 1, 2, quando eu somo, volta a corrente total, que era 3 amperes. Então, tenho 3 amperes passando pelo resistor. Chega na ramificação, vem 1 ampere para o resistor de 6 ohms e 3 amperes para o resistor de 2 ohms. 2 amperes para o resistor de 3 ohms. Novamente, eles se juntam, formando 3 amperes e passam pelo resistor de 1 ohm, voltando para o polo negativo da diferença de potencial, tá, da minha bateria. Então aqui, ó, é o caminho para a gente resolver circuitos elétricos, tá? Quando você tem eles completos assim, todas as resistências e a diferença de potencial. Simplifica o circuito, tá? Vai resolvendo o circuito equivalente. Eu aconselho a fazer dessa maneira mesmo, para cada circuito que você reconstrói, fazendo aí as associações série e paralelo das resistências, desenhe embaixo do circuito e os cálculos efetuados faz ao lado, tá? Usando as regiões que sobraram aí no seu caderno. Para cada circuito, tá? Você vai ter uma quantidade de cálculos associados. Faz aí à direita dele, tá? Que eu acho que fique um pouquinho mais organizado, tá? Então esse aqui é o modelão para fazer todos os circuitos onde você tem mistura de série com paralelo, tá? Qualquer coisinha aí, estamos à disposição para tirar essas dúvidas. Boa sorte nos exercícios, pessoal.